Liberdade para quê? Para que eu quero ser livre? Olá, está no ar o canal do Espaço Integrar e hoje eu converso com Inácio Ferreira. Inácio, vamos falar sobre liberdade, sobre felicidade. O que você poderia nos acrescentar sobre esse assunto? Olha, liberdade e felicidade é um conceito amplo de toda a história da humanidade. Porque liberdade em si, a palavra diz desobrigação, não estar apegado a nenhum tipo de coisa. E essa relação de liberdade, ela é vivida por nós desde a nossa infância. Então a gente tem toda a questão de quando criança, a gente quer brincar até tarde, mas a gente não consegue brincar porque os pais controlam nossa agenda, a gente tem que voltar para casa. Quando a gente cresce um pouco mais, quer a liberdade de sair para ir para as festas, voltar tarde, mas você não tem idade e é controlado pelos pais, então você espera que 18 anos chegue para você ter essa liberdade. Depois disso, você vem toda a fase de faculdade, você vem trabalhos e você sempre espera que uma liberdade aconteça para que você possa fazer as suas coisas e ser livre de fato. Só que quando isso acontece, a gente entende alguns conceitos que são muito próprios. Liberdade para quê? Para que eu quero ser livre? Por que ser livre? Quando eu penso numa relação, principalmente uma relação conjugal, a gente sempre espera aquela coisa de querer se casar para ter alguém, para estar junto de alguém, mas quando está junto de alguém o contexto já não é mais o mesmo e a gente espera a liberdade para fazer as coisas que a gente já fazia. Então o conceito de liberdade está sempre atrelado a alguma outra coisa, que ele se soma e chega no final de todas as coisas, você imagina para que ser livre? Ou por que eu quero ser livre? O conceito de liberdade ele é mais interno do que externo. Exatamente o contraponto que a gente faz sobre a felicidade. A felicidade em si, ela é algo desnecessário. Por que desnecessário? Mas não desnecessário que eu não precise. É desnecessário do ponto de vista de que a própria felicidade não precisa, não necessita de nada para ela existir. Ela não tem essa necessidade, ela é completa em si. Só que a gente busca sempre esta felicidade como algo a acontecer. Como se algo devesse acontecer para que essa felicidade acontecesse. Como se ela fosse um estado contínuo. E ela não é. Ela é um momento de plena paz, de plena consciência, onde você está envolvido no processo inteiro. Corpo, alma, mente, coração, interligado no mesmo plano. E isso acontece em momentos raros e únicos. Isso não é algo que dura para sempre. E a gente inverte esses valores sempre buscando isso, e você pode ter hoje um momento muito feliz, agora um momento de extrema felicidade, e daqui a 2 segundos você receber uma notícia completamente catastrófica e mudar toda a sua felicidade. Mas se você entender que a felicidade é algo que você vive hoje, que é o seu momento, que é o seu atual momento e não algo que se busque, você então tem uma outra concepção do próprio conceito de ser feliz e de felicidade. Todo mundo liga a felicidade a uma coisa da falta, do que precisa, do que falta acontecer. Então, se eu tenho um bom emprego, Clóvis de Barros vai falar sobre isso muito sabiamente, que a gente sempre busca naquilo que a gente não tem a expectativa de que a felicidade aconteça. Então, se a gente tem um bom trabalho, a expectativa da felicidade será quando a gente for promovido e virar chefe de quem nós somos. Aí então a gente vai ser feliz. Só que quando a gente vira chefe, existe um outro também maior, que é o diretor, e ele me manda na gente e a nossa felicidade já não é completa porque tem alguém mandando, então eu preciso virar diretor para realmente encontrar a felicidade. Quando eu viro diretor, eu entendo que existe presidente acima de mim e talvez a felicidade também não encontre neste caminho. E quando eu chego no topo de todas as coisas, eu percebo que eu cheguei até lá e não fui feliz em nenhum desses processos. A felicidade, como ela é algo que não necessita de nada para subsistir, a gente deposita nela uma qualidade que se chama de esperança. A gente sempre espera que a felicidade ocorra
de algum fato ou de alguém. Alguém traga a felicidade. Talvez um relacionamento novo traga a felicidade. Talvez um novo projeto de vida traga a felicidade. Só que esse processo ele é tão interno, é tão nosso, é tão dentro, que o contexto externo ele só vai colaborar se internamente eu fizer, ou eu for realmente feliz, ou eu tiver essa liberdade para fazer o que quero. A gente não tem liberdade em si, em suma, também não é feliz, porque não consegue ser livre dos nossos próprios sentimentos e emoções. Com isso tudo, a gente leva em consideração a esperança, que é algo em si, que a gente traz como algo positivo, mas toda esperança ela resulta numa falta. É como se a gente espera por alguma coisa que a gente não tem. E se a gente não tem, isso é sinal que nos falta. Por exemplo, Criança Esperança. O projeto de Criança Esperança é um projeto para cuidar de crianças. Sim. De forma de sustento, de forma de educação, de forma... Então, se a gente entende dessa forma, é sinal que a criança não tem educação, também não tem sustento. Então, se a criança é uma esperança, quer dizer que ela não é uma realidade. Então, eu espero de uma forma que essa realidade e esse ponto me venha como algo alentador, algo que possa me ajudar a esperançar algo que eu não tenho nesse momento. E a esperança ela pode ser considerada de duas formas: a esperança do verbo esperar e a esperança do verbo esperançar. A esperança do verbo esperar ela vem daquilo que pode acontecer possivelmente, do tipo, espero que o meu amigo venha e chegue mais cedo. Já sei que ele vem. E possivelmente chegar mais cedo já é uma esperança de algo, um fato que eu sei que vai acontecer. Do verbo esperançar é daquilo que eu não sei se vai acontecer, mas eu espero. E tenho esperança nisso. E todo o conceito nosso de felicidade depende dessa esperança. Em suma, toda a reação e a relação de como eu vivo e como eu me porto com a felicidade, com a esperança e com a liberdade, ela se funde num só. Porque, em suma, de todas as coisas, você é feliz quando dentro de você, existe essa felicidade, existe essa liberdade e existe a paz que você pode buscar todas as coisas no meio onde você está, da forma que você vive, da maneira que você está. Eu me lembro que quando eu era criança, num dos momentos mais importantes, acho que da minha juventude, eu ficava sempre assim, com aquela expectativa de que meus 18 anos chegassem e eu fosse plenamente livre, eu pudesse fazer minhas coisas, e 18 anos chegou. E não foi assim? E eu não sabia mais o que fazer com aquilo. Porque não era nada daquilo que eu imaginava. Então, assim, aquela liberdade toda de fazer aquilo tudo que eu queria, chegou. E agora? O que eu faço com isso? É mais ou menos como as coisas têm desenrolado e o que tem acontecido. As limitações continuam, né, também. Sempre. Todas elas. E hoje, trazendo para o nosso contexto social de vida, do que a gente tem, quem de nós é livre de fato? Estamos sempre nos prendendo a alguma coisa. Contexto social, nós cada vez mais somos moldados por um contexto social que a gente tem que se adequar. Você vê hoje sociedades, pessoas, todo mundo linkado muito em convívio de massa. Então, se você não pertence a um grupo, então você é um excluído. Aquela coisa de você ser feliz sozinho na sua casa, com você mesmo, isso já virou utópico. É como se você fosse louco em ser feliz só. Sempre tem que ter um contexto para isso. Isso, prova disso, redes sociais. As redes sociais, né? Exatamente. Evidenciam. Nos aprisionam e a gente fica refém disso. Você vê um contexto global, onde você sai na rua e pouca gente conversa. Todo mundo está linkado em algo que é digital, em algo que não é real, em algo que é distante. E a síndrome Roberto Carlos, né? Tem 1 milhão de amigos, mas na realidade não existe. Não existe nenhum. Nós viramos uma globalização tão próxima que perdemos o indivíduo dentro da gente. Então, a nossa essência pura e plena, ela se perdeu durante todo esse processo que a gente conseguiu desenvolver até lá.
Na minha infância, a gente tinha poucos recursos, a minha família é bem humilde, então a gente tinha assim, se reunia no final do dia, que era 5 horas da tarde para jantar, uma coisa maravilhosa, e a gente sentava todo mundo na mesa e comia, era uma coisa interessante pra gente. Aí depois veio o rádio, e o rádio ficou no centro da mesa e você comia escutando o rádio e as notícias que tinha. Mais tarde veio a televisão, e no meu caso foi aquela televisão que você ligava 3 horas da tarde para assistir às 7, que era o horário da novela que você podia ver. E quando isso acontecia, você tinha, assim, que era de válvula e transistores, aquela coisa bem antiga. E a gente virou um U, a gente começava a olhar todo mundo para a TV e perdeu o contexto de mesa, então a gente já sentava na sala. Era diferente de tudo que a gente já tinha. Quando isso foi acontecendo e a globalização foi chegando, hoje a gente não tem mais esse contexto, nem de mesa, nem de comer junto. Se você for analisar e olhar hoje de uma forma geral, cada um come em um lugar diferente, no horário que quer. Pouquíssimas famílias, eu acredito, que têm esse hábito e permanecem com esse hábito de poder se reunir para ceiar, para comer, esse tipo de coisa. E é engraçado que a gente fazia uma coisa muito importante naquela época, que hoje faz todo sentido, mas a gente nem pensava naquela época. A gente conversava. Era uma coisa incrível. E hoje a gente tem a capacidade de sentar um ao lado do outro no restaurante e conversar com o universo, mas não conversar com si mesmo, com um com o outro. Então a gente perdeu essa conexão de ser humano. A gente perdeu essa liberdade de ser realmente quem nós somos. Nós sempre temos que nos adequar a uma realidade próxima para a gente poder ser inserido num contexto. E aí fica num simulacro de interação que as redes sociais exigem, mas é tudo falso. Tudo falso porque, na realidade, todo o processo que nós temos internamente foi moldado não só pela relação familiar que tivemos, mas foi moldado pela sociedade de uma forma geral. E essa questão, como eu disse anteriormente, da globalização, trouxe o mundo para próximo de nós. E este mundo é bem grande e tem inúmeras possibilidades. E essa liberdade que nós falamos durante todo esse tempo e agora? O que eu faço com isso? Eu posso ter o mundo todo nas minhas mãos, mas o que eu faço? O que eu posso fazer com essa liberdade? Em suma de todas as coisas, eu acredito que todo o processo de liberdade, de felicidade, ele está ligado realmente ao meu encontro com o meu eu interno. Entendendo os meus limites, entendendo as minhas beiras, como dizia muito bem os antepassados, as minhas eiras e beiras, se eu consigo entender quem eu sou de fato, o que eu gosto e o que não gosto, eu consigo filtrar um monte de coisa que existe dentro de mim e que realmente precisa ser mudado ou moldado para eu aprender que de verdade, estando aqui ou em qualquer lugar, eu posso ser feliz, porque sou feliz comigo mesmo. E essa felicidade interna eu posso exalar para outros também. Inácio, muito obrigado por esse bate-papo tão esclarecedor. E você continue no canal do Espaço Integrar com vídeos que vão ajudar no seu desenvolvimento pessoal.